Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez nós estamos aqui gravando esse vídeo para tratarmos do assunto pertinente ao tema da série Sorte Sagrada. Em 1 Samuel, capítulo 14, verso 42, nós encontramos o rei Saul, rei de Elxuru, Israel, blasfemado Israel. Para quem tem conhecimento, o nome é Elxuru, blasfemado por Israel, com o nome de Israel. Nós sabemos disso. Quem é conhecedor sabe que o nome é Elxuru. E aconteceu que o Yalnata, que no caso seria Jonatas, Yalnata, não tem J no hebraico, Yalnata. E ele então, diz a palavra, que ele comeu mel, sem saber que o pai dele havia conjurado, o pai dele havia feito um juramento, e amaldiçoado aquele que comesse antes de terminar o dia, porque eles tinham uma batalha pela frente, não é isso? E então o povo temeu o juramento, mas ele falou, que ninguém poderia comer. Só que o Yalnata, ele não estava lá. O chamado Jonatas não estava lá na hora do juramento. E ele passando viu o mel, todos haviam visto o mel e passado de não tocado no mel por causa do medo do juramento, do amaldiçoamento do Ruha do Pai, do Espírito do Pai na vida do rei. E aconteceu que ele então não sabia, o Yalnata, o Jonatas, não sabia o filho, e comeu do mel. E o povo disse para ele: você não sabe que seu pai fez um juramento, que aquele que comesse antes de terminar o dia seria amaldiçoado? Ele fez pouco daquilo, e falou: bom, meu pai está perturbado, não está bem, Mas, detalhe, olha que coisa interessante. O Criador, ele foi lá pesquisar o Criador, e o Criador não lhe deu resposta, sobre um certo aspecto. E aconteceu que ele queria saber por quê que o Criador não respondeu ele. E ele então disse, que disseram para ele que o filho dele havia comido, Olha só, e ele havia dito que se aquilo acontecesse, mesmo entre o filho dele, que fosse morto o próprio filho. Esse rei é tido na Escritura Sagrada como uma pessoa também, assim, que não tinha um coração segundo o coração do pai. Mas é importante notarmos ali esse ponto aí, Ele queria saber quem era, por que o pai não estava revelando. E ele faz o quê? A palavra fala que ele lança sorte. O verso 42 diz que ele lançou sorte para saber quem era o culpado daquilo. Por que do silêncio? Por que do silêncio? Por que da não resposta da parte do pai? E ele lançou a sorte. E a sorte caiu no seu próprio filho. É interessante esse ponto aí, O Criador responde pela sorte. E nós temos falado que a sorte é usada já há muito tempo pelos povos das Escrituras, pelos semitas, pelo povo de língua aramaica, hebraica, desde os tempos antigos. E nós vemos hoje em dia o fator sorte, a sorte hoje, sendo criticada por muitos irmãos. Tem pessoas que têm a mente cauterizada, achando que a sorte é algo maligno. O povo do pai lançava sorte. Você vê aí, na Escritura, claro, bem claro mesmo, no livro do profeta, do primeiro Shamiúl, do capítulo 14, não é isso? Isso, exatamente. No capítulo 14 diz assim: sobe e disse, então lançai sorte
para decidir sobre mim e Elnatã, meu filho. E foi e lançar a sorte, e a sorte caiu no seu filho. Como é interessante, né? Esse lado aqui, a importância de você ter esse instrumento hoje. Nós podemos fazer uso do fator, desse elemento, nós podemos. Nós podemos buscar o Criador? Podemos. Nesse tempo já tinha o Espírito Santo? Já tinha o Espírito Santo. Nesse tempo, o povo do Pai já possuía o Espírito Santo, você sabe disso. O Espírito Santo está conosco desde a criação. Porém, a sorte também era um instrumento usado pelos ministros, pelos reis de Oxuru, blasfemado Israel, para obter a resposta do Criador. Ou seja, pela sorte, o povo era abençoado. E dado o momento, nós observamos que o povo do Pai, que fizeram uso da sorte, de repente você vê que hoje não existe mais. É uma linguagem totalmente diferente às igrejas. As igrejas têm, tipo, o exercício da sorte hoje é zero. Eu, o apóstolo Sandoval, vi isto. E a Bíblia fala para nós em Atos capítulo 3, assim: convém que o céu contenha Yahshua, para alguns Yahushua. Convém que o céu contenha Yahushua, para outros ainda Jesus, né? Que não conhece o nome hebraico. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, viria o tempo da restauração de todas as coisas. Convém que o céu contenha o Filho Salvador, até o tempo da restauração de todas as coisas que o Criador falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. Então virá o tempo da restauração, apóstolo? Virá. De quê? De algumas coisas? Não, de todas. De todas as coisas que o Pai falou, pela boca dos seus santos profetas. Você viu alguma vez aqui falando que não podia lançar sorte? Mas, no Novo Testamento, você encontra os apóstolos lançando sorte. Você vê que os próprios apóstolos também lançam sorte. Mas, dado o momento, você vê que o corpo de Yahshua, o corpo de Yahushua, deixou essa prática, considerou pagã. Ora, os próprios emissários apóstolos, Atos 1:26, ao ver que faltava um, só tinha 11, porque um tinha se enforcado, né? Nós sabemos porque o traidor, né? O traiu, fez o papel que ele tinha que fazer, traindo, né? E ficou só 11 discípulos. E os discípulos entenderam que precisava ter os 12. E o que eles fizeram? Já com a presença de quem? Do Espírito Santo como promessa, o Espírito Santo agindo entre eles. O que eles fizeram? Sorte. Para escolher o 12º apóstolo, escolheu um justo chamado Yalsaf Matias, ou Justo Matias. Né? O Justo Matias. Bem, olha que interessante agora. Então, dado o momento, nós vemos aqui, nós estávamos no Antigo Testamento, lendo sobre Jonatas e Saul, Elnatã e Saul. O rei Shaul e Elnatã, seu filho. E eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Saul? Não, a sorte caiu em Elnatã. Então a sorte é um instrumento pelo qual o Pai usa mesmo. Porém, ela não ficou só no Antigo Testamento, no tempo da lei. Ela não ficou só no tempo da dispensação da Torá, da lei. Ela entrou no que você chama de graça, no que a maioria hoje entende por graça. Ele entrou na nova aliança. Ela entrou no que? Na Brit Hadashah, para algumas pessoas, né? Que conhece o hebraico, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a nova aliança. Então, a sorte deveria ter continuado, deve ser restaurada, porque esteve na igreja primitiva a sorte, a exercício da sorte, a confiança nesse instrumento, nesse meio pelo qual o Criador confirma a bênção dele sobre nós.
E vivemos numa época hoje em que nós podemos de tirar proveito disso. Porque nós podemos entender que a sorte pode ser lançada sem ser considerado pecado. E algumas pessoas ainda não conseguiram absorver isto, algumas vão ter dificuldade, porém o apóstolo está aqui mostrando para você com versos bíblicos, né? 1 Samuel capítulo 14, verso 42 agora, sorte no Antigo Testamento, entre o povo do pai, e o pai confirmando ali, porque realmente foi Elnatã que tinha violado, feito o quebrado juramento, não é isso mesmo? E a sorte confirmou. Então você pode tirar o quê? A sorte, pode tirar a sorte, confiar no eterno, e é interessante isso aí, porque é uma ferramenta, é uma arma que o quê? É uma arma nossa, é uma arma espiritual nossa, é isso mesmo? É uma arma espiritual. Nós não temos que combater contra o inimigo, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, né, nas regiões celestes. E o detalhe, nós temos que usar a palavra, a espada. E a espada nos dá o quê? Como munição, nos dá munição. A palavra nos dá o quê? Nos garante o quê? A conquista. Não é verdade? E nós temos a sorte a nosso favor. E, no entanto, no ensino teológico, que eles chamam de aprende-se como nome teológico, que significa estudo do Criador, né? Que na verdade seria iaulógico, né? Iaulógico. Iaulógico, no caso, se nós pegarmos o lógico como estudo ainda. E não teológico, porque teo não tem nada a ver, né? Teos é Zeus, é Deus, né? Não tem nada a ver com o estudo de iaulógico, né? Iaulógico, para quem conhece. Mas é importante, né? Não tem nada a ver com Zeus lógico, né? Isso. Iaulógico, isso. Ótimo. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que a sorte não tem sido pregada nos altares. E quando tem falado de sorte, tem falado de jogo de azar, né? Tem falado de coisas profanas, tem atribuído a sorte a coisas erradas, a um costume pagão, né? O costume idólatra, né? E não tem nada a ver. O fato daqueles homens terem lançado sorte nas vestes do Salvador lá, né? Isso, não foi que ele fez, lançaram sorte para ver quem ficava com a... né? Exatamente. Mas é uma ferramenta do povo do Pai, é um instrumento do povo do Pai, que esteve presente no povo do Pai, instituído pelo Pai, que o povo pagão, que estava na mão do pagão, já estava lançando sorte lá, os pagãos lá, né? Então a sorte está na mão do pagão, a sorte está na mão de quem? Só do pagão? É só os pagãos que podem fazer isso? É só os que não têm compromisso com o Pai que podem fazer uso disso? Não. O Pai falou que viria o tempo da restauração de tudo que Ele falou ao seu povo pela boca dos seus santos profetas. E a sorte, então, é uma delas. Eu não poderia deixar de falar da sorte, restaurar esse assunto e restaurar a sorte como doutrina, como ensino. Eu não poderia pregar a restauração sem deixando a sorte fora. Tem pessoas que querem pregar a restauração, que o ministério dele é de restauração, e está deixando vários pontos das escrituras fora. E nós não estamos fazendo assim. O que nós estamos fazendo? Porque, olha, irmão, mas não pode, mas tem que pregar, porque está escrito que o Pai falou falou isso através da boca dos seus santos profetas. Então viria o tempo da restauração. E nós encontramos o quê? Nós encontramos então a palavra dizer para nós que o Lial, quando ele viesse, o Lial, que é o Liarro, que é o chamado Elias, por muitas pessoas conhecido como Elias, quando ele viesse, ele restauraria todas as coisas. Então, o Pai falou que viria o tempo de Elias, né? Na nossa linguagem está como Elias. Na Bíblia original, na língua original é Ulial. E também falado também em hebraico hoje moderno, Eliarro, que não é o Eliarro, corretamente com a pronúncia. Tá como Eliarro? Tá. Mas é Uliarro. Uliarro.
Então, não está errado fazer a restauração de todas as coisas, não. Ao contrário, é profético isso. Virá o tempo da restauração de todas as coisas, da qual o Criador falou pela boca dos seus santos profetas. E é por isso que o fator sorte hoje, o ensino sorte, não é pregado nos ministérios. E nós estamos trabalhando para restaurar todas as coisas, não apenas algumas coisas, não aquilo que é só é conveniente, né? Só nos é conveniente, mas o que é conveniente é o Criador. E o Criador quer que seja restaurado porque Ele quer abençoar o seu povo. Tem muitas pessoas hoje, ao desprezar a sorte, não faz nada que envolva a sorte. E, no entanto, você vê que milhões são entregues toda semana por meio de sorteios. E aí voltamos para essa situação das loterias. Loterias como Mega Sena, loterias como Loto Fácil, como Quina, Milionária. O Pai não quer abençoar o seu povo? Você não crê nisso? Você não crê nisso? Que o Pai quer abençoar? O povo lançava sorte para ver se o Pai ia ser com eles, não é isso mesmo? Então hoje nós podemos fazer uso do lançamento de sorte? Podemos. Se houver realmente consciência, uma consciência bíblica, uma consciência espiritual, de que realmente é uma prática não idólatra, né, mas uma prática do eterno entre o povo dele, sim, é o que nós estamos aqui a falar. Então aqui na palavra fala assim: eis que eu vos envio o profeta. Na sua Bíblia está como Elias, mas o nome dele original é Ulial. Algumas Bíblias, Ulial, alguns nossos irmãos, Ulial, pretendem falar Ulial, outros, Ulial, tá bom? Mas está como Eliarro, na Bíblia judaica, hoje blasfemada como Eliarro, porque nós sabemos que não é conveniente nós, né, lidarmos com ele com expressão ao Criador. Mas está lá, né? Como nós falamos também, como está Tamuz. Tamuz é o nome de um ídolo, é o 4º mês judaico hoje, Aldim, né? Você vê, não deveria estar nome de ídolo no calendário do pai, né? Mas está lá. E ainda dizem que eles estão certos, né? Os Yaldim lá, os Yehudim hoje. Mas infelizmente nós sabemos que não seria Tamuz o 4º mês, né? Pega só essa visão aí do apóstolo, tá bom? É a idolatria. A idolatria está lá, infiltrada no meio do povo, da cultura do povo de hoje, dos Yehudim moderno, né? Mas eu quero dizer para você que o Criador fala que eis que eu vos envio o profeta Ulial. E quando ele vier, diz a palavra, o profeta Ulial, antes de chegar o grande e terrível dia do Criador. Ou seja, para os últimos dias. Viria Ulial, e esse Ulial faria o que mesmo, não? E ele terá exatamente essa palavra, que mudar o coração dos pais para receber os filhos. Amolecer o coração dos pais para receber os filhos. E depois mudar o coração dos filhos para receber os pais. Exatamente. E ele terá de fazer voltar, né? Terá de voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais, para que eu não venha e golpeie a terra, devorando-a totalmente. O Criador precisa de levantar o quê? O Ulial, um profeta, que restaure todas as coisas que ele falou, pela boca dos seus santos profetas. Se eu deixar a sorte fora, o ministério da sorte, eu não estaria seguindo a doutrina do Eterno. Eu não estaria ensinando conforme a palavra do Eterno. Ele fala aqui na palavra que virá o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. E ele falou que levantaria um profeta na terra para pregar, para restaurar todas as coisas. Converter o coração de homens e mulheres dele
e de filhos dele para receber os pais. O que significa isso? Seria pregar para todos os filhos de Abraão, conhecido como Avraham hoje também, aqui na terra, os que são remanescentes, né? Para receber o quê? Para receber as mensagens que foram pregadas para os pais também. Você percebe isso? Converter o coração dos filhos para receber o quê? Os pais. E converter o coração dos pais para receber o quê? Os filhos. Haveria um trabalho aqui na terra. Há de ter um trabalho. E o que nós estamos observando? Que não tem hoje em dia, o ministério evangélico não quer saber de nada. Não quer saber de nada do povo da antiga aliança. Será que esse povo está todo errado? Não tem nada para. Não tem nada. Não, tem nada. E será, meu irmão? Hein? O Pai falou que virá o tempo da restauração de tudo que ele falou pela boca dos seus santos profetas. Então eu, apóstolo, entendo, pelo Espírito do Pai eterno, que tem. E uma delas é a sorte. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, estava lá no Antigo Testamento e está no Novo Testamento, na Nova Aliança. O dízimo está no Velho Testamento e está na Nova Aliança, para muitas pessoas que creem nisso. Está aí, foi citado o dízimo. É só abrir capítulo 7, versículo 8, você vai ver lá. Tem pessoas que falam que o dízimo não tem nada, que Alcha não recebe dízimo. Eu insisto, leia Hebreus 7, 8. Porque ali em Hebreus 7, 8 fala que aquele que vive recebe dízimo. Mas tá bom, o assunto no momento não é esse. É só para você ver que há pontos do Antigo Testamento que está confirmado no Novo Testamento. Citado, tá bom? E um deles é o quê? Um deles é a sorte. Atos 26. Os apóstolos, ao escolher o 12º apóstolo, eles lançam a sorte. E não é porque está escrito só uma vez que aquilo pode ter acontecido só uma vez. Não é verdade? Porque o fato de Alcha ter o quê? E Alcha ter cantado só um hino, só registrado que ele cantou um hino, só fala que ele cantou um hino e ceou, cantou um hino, né? Certo? Que ele não tenha também feito outras vezes. Só está escrito que Alcha ceou uma vez também. Só está escrito que ele ceou uma vez. Tá? A primeira, ceou uma vez e cantou o hino. Quer dizer, ceou uma vez e cantou o hino. Está entendendo? Quer dizer? Só está escrito que ele ceou uma vez e cantou o hino após. Mas será que ele cantou uma vez só? Um hino só? Mas está escrito que foi só uma vez. Está escrito que ele também chorou, né? Mas será que ele chorou só uma vez? Se emocionou só uma vez? Algumas pessoas falam que sim, que ele chorou só uma vez. E quem crê que só porque está escrito só uma vez, então que ele fez, está só narrado só que uma vez, aconteceu uma vez, então ele só cantou o hino uma única vez, enquanto viveu aqui na terra? Pensa nisso. Você que crê que Abraão pagou o dízimo só uma vez, porque está registrado só uma vez? Será que é porque Abraão pagou o dízimo só uma vez também? Será que ele só pagou uma vez porque está escrito só uma vez? Também eu não acredito nisso. Mas tem gente que acredita. Mas sabe por que acredita? Porque não quer pagar o dízimo. Tem pessoas que não quer pagar o dízimo e aí se agarra em provas que não existem. Mas o assunto nosso não é esse, nosso canal, nosso objetivo não é só esse. Nosso objetivo e nosso alvo é o quê? Restaurar todas as verdades. Então, quando nós falamos da sorte, nós não estamos falando de um assunto pagão, idólatra, nós estamos falando de algo que nós estamos restaurando e que o Pai estaria restaurando em nosso meio. Nós sabemos que haverá irmãs, infelizmente, irmãos, que vão assim, torcer o nariz para esse assunto, não vai digerir esse assunto. Vai achar que o apóstolo está falando de milhões porque o apóstolo é ambicioso, o apóstolo é um cão guloso, como alguns falam. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. O Pai falou que se nós cremos, nós comeremos o melhor dessa terra. E isso, se nós cremos e obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. O Pai fala em Provérbios capítulo 8, 17, né? Isso, Provérbios, isso. Exatamente, 8, 17. Riquezas e honras estão comigo, no verso 18 diz também. Riquezas e honras estão comigo. O que ele falou para o Ciro? Te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Isto, exatamente. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro. Como pode o povo do Eterno, então, não tomar posse dessas bênçãos, não é verdade? E é por esse motivo também que nós, então, temos aqui esse espaço por mão da sua opinião no nosso canal. Você inscreve em nosso canal se você gosta da mensagem do apóstolo. Se inscreve em nosso canal, dá o seu like, tá bom? E acompanhe nossos vídeos aí, tá bom? Estude a respeito do nome do Yahushua em nossos vídeos aí. Nós comentamos sobre isso. Mas é aquele negócio, né? Faça comentários respeitosos, né? Como é pedido pelo YouTube. Segue as diretrizes, senão o apóstolo vai ter que deletar, né? Apagar isso, né? Vai ficar feio para você. Então, meu querido, vamos em frente. Nós estamos aqui com o trabalho de restauração e de restaurar todas as coisas, como está lá no livro de Malaquias, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Né? Eis que vos envio o profeta Ulial, e ele que vai restaurar. Quando ele vier, vai restaurar. O que o Criador falou? Né? Que Ulial virá. E ele, quando vier, vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Meu querido, minha querida, nesse momento especial com você, eu gosto muito de estar com você, porque você é bíblica, você está entendendo o apóstolo. É porque realmente, irmão, tem pessoas que servem ao Criador, mas é assim, tipo assim, ele quer que a opinião dele passe a valer. E é perigoso porque ele acaba influenciando a irmã, influenciando o irmão a crer como ele crê. Geralmente essas pessoas querem ser líderes sem ter um povo. E se for possível, eles tomam o povo de quem tem. Está entendendo? São capazes de tomar o povo de quem tem, defamar a pessoa que tem um povo para conseguir aquele povo lá. Então, isso é real. Eu tenho passado por isso. Mas é interessante entender que é assim mesmo, né? Tem pessoa que tem aquele espírito, né? Daquela mulher que queria matar o filho, queria tomar o filho da outra, lembra? Da mulher justa lá, e aquela que quis tomar o filho que não era dela. Tem pessoas que vão usar de artifício para tomar o povo do pai da mão de alguém, porque não tem a capacidade de gerar um povo sozinha ou sozinho. Começar, né? Então, o que acontece, que eu quero dizer para você? Esse trabalho de restauração é muito difícil. É um trabalho muito árduo, porque tem que ser restaurado todas as coisas. E o pai quer levantar o lial dele, um profeta para ele, que pregue todas as coisas, que não deixe faltar nada. E é isso que o ministério do apóstolo tem feito. Pregado todas as coisas, não deixado faltar nada. E então a sorte é uma delas. Por quê? Porque os apóstolos fizeram uso da sorte, né, no Novo Testamento, já no primeiro século, você viu lá, Atos 26, é bíblico então. O Criador está com o apóstolo quando fizer uso da sorte. E quando eu prego a sorte no nosso ministério, eu sei que é a vontade do Criador, estou fazendo isso aqui com o meu coração tranquilo, porque viria o tempo da restauração de todas as coisas, não de apenas algumas. E esteve presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas tem pessoas que vão criticar o apóstolo por isso. Vão criticar o profeta apóstolo por isso, por estar fazendo esse trabalho aqui, de restaurar a sorte. E nós vivemos numa época em que o Pai pode responder por sorte e nos abençoar. E nos abençoar com uma grande quantia e de milhões.
Se a irmã acertar de repente 6 números, seja ela na loteria, que tiver maioridade, a que tiver maioridade, legalmente tem que ter maioridade, e preencher o volante lá, o bilhete lá, com 6 números, e o pai abençoar ela vai ser abençoada e vai abençoar a obra do pai. Eu quero que nossos irmãos sejam abençoados. Eu não quero ser o profeta que vai impedir a minha irmã ou impedir a bênção do pai de chegar através da minha irmã, porque eu tenho a mente fechada, porque eu tenho a mente bloqueada, porque eu não tenho visão espiritual. Eu tenho a visão espiritual da sorte, tanto é que o Criador está restaurando a sorte no nosso ministério. É o primeiro ministério no Brasil que tem a doutrina da sorte como sendo um ensinamento apostólico restaurado. É possível que surja alguns a partir do apóstolo. Mais uma vez, alguém vai querer tomar um filho, né? Tomar um filho que não é dele para dizer que é dele, né? Porque lembra daquela mulher lá entre Salomão, Chomol e aquelas duas mulheres, né? O que mais tem hoje em dia, irmão, no Brasil, é pessoas querendo pegar um ensinamento que vem através de um profeta e dizer que é dele. Dizer que foi uma obra que o pai revelou para ele ou para ela. Não é isso? Eu já encontrei algumas na minha vida que fez isso. Alguns. Infelizmente, está nas mãos do Pai. Justiça do Pai seja feita na vida das pessoas. Mas, querido, a sorte então está restaurada. A grande oportunidade, sim, de nossos irmãos acertarem um grande prêmio, acertar as 6 dezenas da mega da virada e das megas normais, das quinas, das lotofáceis, né, dessas lotofácil, que é uma modalidade, da milionária e de tantas outras loterias no Brasil afora, através de uma conscientização bíblica de que os apóstolos exerceram a sorte, o lança-sorte. Então, meu irmão, se sinta à vontade para você entrar numa loteria e um dia encontrar o apóstolo lá e pedir, quem sabe, talvez um palpite para o apóstolo. E se eu tiver um palpite, vai me dar um palpite, eu vou passar o palpite para você. Mas nós não sabemos se aquele palpite vai ser confirmado pelo Pai. Provérbio 16:33 fala: a sorte é lançada, mas a resposta vem do Eterno. Pode ler Provérbios 16:33 na sua Bíblia. Se fala mal, se fala bem. Se o pai é contra lançar sorte, não é. Mas tem muitos ministérios que, se o irmão lança sorte, é pecado. Então nós estamos provando pela Bíblia. É a boca do Pai falando. Você crê que a Bíblia é a boca do Pai falando? Olha, uma vez, é interessante. Então é isso, né? Certa vez uma criança me encontrou e eu falei assim para ela assim: filha, não coloca nada em cima da Bíblia não, porque a Bíblia é a palavra do Criador. A criancinha de 2 anos me falou assim: a Bíblia, debaixo das coisas, é o coração das coisas. No meio das coisas, aliás, debaixo das coisas é a raiz das coisas. Debaixo é a raiz. No meio é o coração das coisas. E em cima é a cabeça das coisas. Uma criança de 2 anos me falou isso. Eu fiquei na época impressionado, eu falei, com certeza o pai falou pela boca dessa criança. Sim, a Escritura Sagrada, debaixo das coisas é a raiz das coisas. No meio das coisas é o coração das coisas. E em cima das coisas é a cabeça das coisas. Então a sorte está no Antigo Testamento, Provérbio 16:33, tá? Falou da sorte. Aí nós temos 1 Samuel 14:42. Saul lançou a sorte e a sorte confirmou em Jonatas e Elnatã, né? E aí Josué também lançou sorte para poder dividir as terras. E o Novo Testamento, os apóstolos lançaram a sorte. Agora vem o ministério pentecostal da restauração do apóstolo Sandoval para todo o Brasil, restaurando a doutrina da sorte, mostrando que o lançar sorte é permitido pelas Escrituras, tem base bíblica. E o irmão está aprovado então pelo Eterno para fazer a sua aposta legalmente e participar de nossas loterias pelo Brasil afora. E se ganhar,
lembra que você foi instruído, lembra do ministério, lembra de tirar o dízimo, não é verdade? E fazer o quê? O que deve ser feito. Dai a César o que é de César e a Iá o que é de Iá. Dai a César o que é de César e a Iá o que é de Iá. O imposto do céu é o dízimo, não é isso? César tem o seu imposto, a parte dele, e o imposto do Criador é o dízimo, é o imposto do templo, é o imposto. E para você que tem dúvida sobre o dízimo ainda, você vai lá no livro de Hebreus 7, verso 8, e leia para saber o que o apóstolo fala, e se o apóstolo tem base. Se o apóstolo tiver base, siga o apóstolo. Siga. Se o apóstolo estiver certo, de acordo com Hebreus 7, 8, se você entender que aquele que aqui que vive recebe dízimo, aquele que nós testificamos que vive, se a Bíblia fala que ele recebe dízimo, siga esse canal, se inscreva nesse canal e seja o que? Um restaurador remanescente. Em nome de Yahushua, em nome de Yahshua, seja bem-vindo, você que é de Yahshua, você que é de Yahushua, você que é de Yahushua, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que é de Yahu, seja bem-vindo. Todas são expressões do nome hebraico, do tetagrama e também do trigama, Ial, né? Seja bem-vindo todos os nossos irmãos. Nós oraremos por vocês, irmãos, em todo o Brasil, para vocês serem abençoados e se tornarem futuros milionários de Ial, de Ialhu, de Yahusha, de Yahushua, de Yahushua. Sejam todos milionários, abençoados. Porque tem pessoas que querem servir o Criador, mas diz assim: não acumuleis tesouro na terra, né? Aonde a traça tal, tá certo? Não acumular tesouro na terra, não é verdade? É verdade, mas com ganância, com avareza. Mas se você acumular o tesouro na terra com amor, para ajudar o pobre, quer ter riqueza, quer ter tesouro, quer ter riqueza do Pai, mas para abençoar a obra do Pai, para abençoar o Evangelho, para distribuir entre os pobres, né? Também aquilo que o jovem rico não quis fazer. Como é que você vai dar para os pobres, né? Isso mesmo? Vai repartir com quê? Com os pobres você não tem. Você não tem. Então nós queremos receber, nós queremos ser abençoados, nós queremos prosperidade do Pai Eterno para abençoar quem? Os pobres. Os pobres, acolher os pobres, alimentar os famintos, vestir o nu. Mas como vestiremos o nu se você não tem nem para vestir você mesma? Entende? Então é preciso mudar essa mentalidade de muitas pessoas, tem que mudar. Porque se nós servimos um Criador que é o Criador do quê? Do ouro e da prata, e Ele fala: eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Se está escrito que Ele não tem mudança, nem sombra de variação, né? Ele é o quê? Ele é rico. Yahweh, Ele é rico. E Ele fala: riquezas e honras estão comigo. Então vamos crer que o Pai vai nos abençoar, vai fazer nós um ganhador, você uma ganhadora da Mega Sena, de uma loteria, de uma quina. Fica à vontade para poder riscar uns números ali. Ora ao Criador, peça para o Criador. Existem vários relatos, não é verdade? Que o Criador tem falado e mostrado em sonho. O Criador tem dado números em sonho para algumas pessoas. E algumas pessoas não têm feito o número, não têm feito. E quando ele chega lá, se ele tivesse registrado, ele teria ganho na loteria, porque o número foi dado para ele em sonho. E o Criador fala: se houver profeta em vosso meio, em sonho e em visão falarei com ele. Então o Pai fala em sonho e tem dado números em sonhos. Os 6 números da loteria em sonho, 5 números da quina em sonho. E tem pessoas que não têm usado de sabedoria, tem achado que a sorte, fazer a aposta é jogo de azar. Mas eu tenho falado para os irmãos que nós não fazemos, nós não chamamos de jogo, nós chamamos de concurso. Concurso é o sorteio do concurso tal.
Não tem concurso de correio, não tem concurso de federal, não tem concurso estadual, concurso municipal. Todos se inscrevem lá, mas nem todos são aprovados, se não preencher todas as questões que é pedida no concurso. Assim também nas loterias é um concurso. Você recebe um pedacinho de papel, um bilhete lá com a palavra concurso número tal. Lá não está a palavra jogo. Essa palavra jogo que as pessoas falam hoje em dia é uma forma mundana, pejorativa. Ah, o pai é contra jogo, o pai é contra o jogo. Não, o pai não é contra o concurso. O pai não é contra o concurso, tá? Contra concorrer a algo. As 12 tribos estavam concorrendo a cada um pedaço de terra. Cada uma das 12 tribos tinha direito a uma terra. Eles estavam concorrendo a uma parte da terra conquistada, Canaã. E foi feito um sorteio entre eles, para entregar a parte de cada um. Foi feito um sorteio. Leia lá em Josué, capítulo 19, Yauxá, tá bom? Para confirmar o que o apóstolo fala, leia lá, capítulo 19 de Josué, Yauxá. E você vai ver que mediante sorteio foi entregue lá. É isso que o apóstolo está falando, que mediante sorteio da parte do Criador, mediante sorteios, o Criador já era para ter entregado a sua bênção, os seus milhões. Mas porque a sua igreja, digamos assim, a sua igreja, o seu ministério prega diferente ou pregou para você uma visão deturpada da sorte, de sorteio, falando que não é pecado, que é pecado, que você não participou. Mas através do estudo do apóstolo, através desse canal, você vai poder confirmar essas passagens bíblicas e vai ver que o apóstolo está certo. O apóstolo está aqui no ministério pentecostal da restauração de todas as coisas, pregando a restauração da sorte. E hoje nós temos a sorte restaurada e todos os nossos irmãos podem participar da Mega da Virada, da Loto Fácil em 7 de setembro, né, de uma loteria. Mas os pastores não querem vir aqui falar. Alguns pastores até participam escondido. Você sabia que tem pastor que já participa escondido e muitos membros que participam escondido com medo dos irmãos souber, porque senão vão se escandalizar. Tem irmãos que se falar que é a favor da sorte, eles vão se escandalizar, vão até ser perseguidos, porque tem alguns irmãos que se acham santarrões, acham mais santo que todo mundo. Mas a palavra fala claramente, irmão, eu tenho falado claramente isso, irmãos, que não é pecado lançar a sorte. A sorte está no coração da palavra. Lembra? A criança foi usada para mim e me disse, uma criança de 2 anos me disse que a escritura, debaixo das coisas é a raiz das coisas. No meio das coisas é o quê? O coração das coisas. E em cima das coisas é o quê? A cabeça das coisas. E a sorte está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas até hoje, nada de ser restaurado. Então o ministério do apóstolo Sandoval vem restaurar para o Brasil e para o mundo a sorte como doutrina apostólica. Seja bem-vindo, bem-vinda, minha amiga, para o nosso canal da sorte, o canal da bênção, o canal dos milhões, o canal em que você tem a oportunidade de ser milionária, de ser milionário do eterno, e ser abençoado e ser abençoada. A partir do apóstolo Sandoval, desse profeta que fala com você aqui, está nascendo um povo na terra que tem a doutrina da sorte como ensinamento. Nós teremos lições bíblicas que abordará a favor da sorte. Nós estaremos escrevendo lições bíblicas trimestrais, explicando a sorte na Bíblia a favor da sorte. Como um instrumento, uma arma espiritual contra os principados e potestades. Mas uma arma abençoada, consagrada. Lembra Provérbios 16:33? A sorte é lançada, o Criador fala. Mas a resposta vem da minha parte. Então nós lançaremos a sorte, mas a resposta vem do Eterno. Provérbios 16:33. Que o Eterno abençoe você. Aí eu quero explicar sobre a sorte quando você for fazer a sua aposta. Quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão. Quando você for fazer a sua aposta,
Se lembre de você fazer assim, balancear 3 pares e 3 ímpares. Sempre fala assim, 3 pares e 3 ímpares. Dificilmente tem saído nos sorteios da Mega Sena, da Quina, ou mesmo da Loto Fácil, a maioria é 100% ímpar. Nunca sai isso. Então não coloque só números ímpares e nem só números pares. Coloca então sempre que puder, porque vai facilitar você ser sorteado se você colocar assim, ó, metade, metade. Ou pelo menos o quê? A grande parte pares, mas não 100% pares, que eu quero dizer. 80% pares. Você pode colocar até 90% pares. Até, digamos assim, 6 dezenas da Mega Sena, você pode colocar até 5 ímpar e uma par. Mas não esqueça de colocar uma diferente. Tá bom? Mas sempre que você puder, pode confirmar e conferir. É 3 par e 3 ímpar, na maioria das vezes. Essa é a dica que o apóstolo te dá como especialista em loterias e Mega Sena. Quina, Loto Fácil, tá bom? Eu digo para você com uma experiência de já ter feito muitas e muitas quadras e pelo menos 2 quinas nós já fizemos abençoadamente e passando de raspão na Mega Sena da virada. E eu quero que você ganhe a Mega Sena da virada comigo. E eu quero que você ganhe a Mega Sena comigo, junto conosco. Vamos ganhar junto essa Mega Sena. Segue os vídeos do apóstolo, acompanha as dicas do apóstolo, porque com certeza agora, hoje eu te falei, metade par e metade ímpar. Ou 4 pares e 2 ímpar. Ou 4 ímpar e 2 pares. Ou até 5 pares e 1 ímpar. Mas nunca 100%. Tá? Para garantir você ser sorteado. Que o Eterno abençoe você. Shalom para vocês. Paz seja convosco para vocês. Sejam abençoados. Seja bem-vindo em nosso canal. Seja bem-vindo no nosso canal. Venha ser um milionário com o apóstolo. Venha ser uma milionária com o apóstolo. Se você concorda comigo, concorda com o apóstolo Sandoval, que ele está certo, e se inscreva em nosso canal e dá o like. Que o Eterno vos abençoe.